Boa noite, irmãos. Saudar a todos com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o nosso tempo de instrução na palavra. Nesta noite, nós, com a graça do Senhor, daremos sequência à sequência expositiva em Juízes. E nesta noite, nós vamos entrar de fato na mensagem ou nos sentidos mais presentes e contundentes no texto de Juízes. Domingo anterior, quando foi pregado o primeiro capítulo, nós vimos alguns padrões que vão destoar do restante do texto. Nós vimos um começo da misericórdia de Deus, do cuidado de Deus, e vimos o povo que havia sido conduzido por Moisés e depois por Josué, entraram na terra e foram muito bem-sucedidos. Aonde quer que chegavam, eles eram vitoriosos. Mas isso só durou o primeiro capítulo. De hoje para frente, nós vamos ver outro padrão, outra realidade, e algumas coisas serão reconhecidas como efeitos quando Deus é esquecido. E esse é o tema dessa mensagem de hoje. Por isso eu quero convidar os irmãos à leitura do texto de Juízes, capítulo 2, os versículos de número 6 a 23. É um texto um pouco mais extenso, um pouco extenso, e por isso eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, mesmo com toda a reverência e assentados, porque é o texto pelo qual o Senhor nos fala nessa noite. Juízes 2, a partir do versículo 6. E assim nos diz: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Mas faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, os que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém,
que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai de amor, nós nos dobramos diante da Tua presença e clamamos a Tua graça sobre nós. O Senhor falou ao Teu povo no passado, uma mensagem tão distante, mas é uma verdade para nós hoje também. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos corações, possamos enxergar o Senhor, possamos ouvir a Tua voz nesta noite e também responder a este mesmo chamado. Por isso oramos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Como adverti os irmãos no domingo passado, as coisas vão ficando piores no texto de Juízes. O drama vai aumentando e a dificuldade vai se acumulando. Nós vimos então uma situação de transição. Um povo que tinha sido liberto do Egito, atravessou o deserto, entrou na terra prometida, venceram grandes inimigos nos lugares altos, nos lugares baixos, fossem gigantes, fossem pequenos, o Senhor era com eles e eles eram vitoriosos. Mas algo mudou. Deus foi esquecido. E dos versículos da primeira parte, do versículo 6 ao 10, nós vamos ver que quando o povo está distraído, Deus é esquecido. Lembremos que o povo havia recebido uma só orientação do Senhor: entrem na terra, possuam a terra, e eu irei com vocês. Mas somente isso. Não admitam pessoas que não são do meu povo nessa terra. Devem expulsar todos que não são do povo de Israel. Era uma missão clara? Não era uma missão fácil, mas era muito clara a missão. E eles de começo obedeceram, mas foi uma obediência parcial. Eu não acho que a missão deles era fácil, apesar de simples. Conquistar a terra é difícil. Lutar contra inimigos é difícil. Conseguir um pedaço de chão é complicado. Diga-nos os boletos, né, os financiamentos. Nós sabemos que a modalidade mudou, mas continua sendo bem difícil ter um pedaço de chão. Eles estavam lutando por isso. Segundo uma ordem de Deus e uma direção e uma proteção que Deus havia dado, eles deviam somente confiar no Senhor. Era isso que era esperado, eles precisavam confiar, obedecer. E Deus é quem garantiria o resultado desta missão. Mas esse povo, ele se distraiu. Ao ler esse texto, nós vemos que Josué foi um excelente exemplo. Vimos que Moisés havia sido grande profeta, Josué, seu escudeiro, seu braço direito ali, junto. Mas quando passou essa grande liderança, quem restou? Restou aquele povo que viu os grandes feitos de Deus, que viram o mar abrir, que viram o maná, que viram a nuvem de dia e de noite, que viram as muralhas de Jericó caindo, que viram o Senhor lutando as batalhas. Era uma população difícil, era um povo difícil, o texto também nos diz isso, mas eles conheciam o Senhor, temiam ao Senhor, do jeito deles, né? Mas temiam ao Senhor. Eles não eram ateus, eles não eram pessoas que estavam desconectadas do conhecimento de Deus. Mas mesmo assim, essa geração passou. E nós vimos aqui uma geração que passa, mas passa distraída.
O povo de Israel recebeu uma missão, e eles se distraíram com a missão, e não com aquilo que o Senhor havia dito para eles fazerem. Deus havia dito para que eles confiassem e fossem fiéis. E eles se preocuparam mais em entrar na terra e fazer da terra o seu lugar. O que é legítimo. Ora, o que mais queremos, quando ainda não temos, é ter um espaço que possamos chamar nosso. E deixar a nossa cara, deixar do nosso jeito, organizar do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. E isso é legítimo, isso é desejável, e devemos, na medida do possível, lutar por esse objetivo para nós e para os nossos. Foi isso que o povo fez. Mas quando buscar por este benefício, por esta conquista, se torna o centro, nós nos distraímos. E é isso que o povo de Israel fez. Se distraiu enquanto obedecia. Se distraiu e colocou a obediência em primeiro lugar, e não o Senhor. E por que a gente pode concluir isto? Porque quando passa a geração nova não conhece o Senhor. Não eram descrentes, meus irmãos. Não era um povo que não sabia quem Deus era e do poder de Deus. Mas uma geração distraída. Ela demonstra que esqueceu realmente o que importa. E por conta disso, na segunda parte do texto, dos versículos 11 a 19, nós vamos ver que um povo distraído, ele encaminha uma geração idólatra. E foi isso que aconteceu. Aquele povo entrou naquela terra, o desafio já era imenso, um povo que não era bom de briga, não era bom de exército, né? Era um monte de gente que estava aprendendo a ser uma nação, um povo, estava se organizando, o código estava sendo organizado, eles estavam se desenvolvendo. Não eram como outros países que já tinham tudo isso bem feito. Não tinham carros de ferro, como é narrado que em Canaã tinha. Eles não tinham esses materiais. Mas eles tinham o Senhor. Mas apesar disso, porque estavam distraídos, deixaram de ensinar corretamente a nova geração. E bastou uma geração. Bastou uma só geração para que não houvesse mais conhecimento de Deus. Isso é curioso porque nós tendemos a olhar para a próxima geração com uma certa esperança. Não, esses meninos vão dar bem, vai dar certo com eles. Vamos olhar para o futuro, vamos olhar com esperança, nós queremos um país melhor, um mundo melhor, e nós enchemos um coração de esperança, e eu não acho que sejam esperanças vazias. Mas são esperanças falsas, quando nós depositamos essa expectativa, sem agirmos de acordo com aquilo que essa expectativa exige. O povo entrou naquela terra, foi conquistando, mal e mal, conquistaram um lado, deixaram o outro de lado, foram abrindo exceções, mas para não desgastar todo mundo, vamos ficar aqui, fica do teu lado, não me atrapalha, jebuseus, os ferezeus, não vamos mexer com vocês não, mas também não vem atrapalhar o meu lado. Mais ou menos isso aconteceu. Eles foram lutando e foram negociando, e uma obediência parcial se tornou maldição completa. Eles obedeceram de forma parcial, e as consequências desta obediência parcial foi criar uma geração idólatra. É isso que diz no versículo, quando vemos aqui no versículo 12, que o autor, talvez que seja Samuel, diz que eles deixaram, a nova geração deixou o Senhor, Yahvé, Deus de seus pais, o Deus que havia os tirado do Egito, e foram após outros deuses. Uma geração que não estava comprometida com o Senhor, encaminhou uma geração nova, idólatra. Porque como eles não conheciam os feitos de Deus, eles não tinham visto os milagres, eles não tinham enxergado os elementos, as situações, o grande poder de Deus. Talvez eles nem ouviram tanto assim. E às vezes eu fico a imaginar que nós tendemos ou corremos o risco de nos comportar da mesma forma. Achamos que a fé virá por osmose. A gente vai convivendo e vai dando certo.
Eu vou para a igreja, eu vou levar os filhos para a igreja, eu vou para a igreja, vou convidar as pessoas, porque na convivência da igreja, uma hora Deus ou outra salva. Uma hora ou outra Deus faz um milagre. É só levar para a igreja. É só dar uma Bíblia na mão. Ora, aquele povo tinha a lei. Aquele povo tinha a história. Mas não conhecia o Senhor. Aquela geração era idólatra. Porque não foi ensinada nos caminhos do Senhor. Não conheceram e não obedeceram os mandamentos do Senhor. Ora, um coração desse tamanho, sem ser preenchido por Deus, ele vai ser preenchido por outras coisas. E o narrador nos deixa claro que foi Baal, ou os Baalins, né, quando é no plural, o Astarote, o Deus da prosperidade, ou a deusa da fertilidade, foram as grandes oportunidades para aqueles que não conheciam a Deus, mas esperavam ser prósperos. Não conheciam a Deus, mas queriam um futuro melhor. E essa foi a deixa para que a idolatria tomasse o coração daquela nova geração. O coração daqueles que esqueceram a Deus, que estavam distraídos, prepararam uma geração idólatra. E eu acho que é importante também mencionar que quando a gente pensa em idolatria no Antigo Testamento, e também especialmente quanto ao povo de Israel, idolatria não significava deixar de crer em Deus. Porque muitos eram idólatras reconhecendo o Deus de Israel. Deus, tudo bem que Deus é Deus, ok, tem um tabernáculo, nós temos lá o sacerdócio, está tudo certo. Mas o que custa, né? No final do ano, acender um negocinho ali para Baal, né? O que custa dar 7 pulinhos ali para outra coisa? Que custa andar por baixo de uma mesa, comer certo tipo de fruta? O que custa? O que custa? Custa tudo. Custa tudo. Quando se admite a idolatria e outros deuses, é porque já Deus não é o Senhor. Ele já não governa a vida. É uma geração idólatra. Claro que nós não fazemos isso, né? Pelo menos não de forma escrachada. Nós somos cristãos, né? Presbiterianos, nós não somos idólatras. A gente até fecha, né, o terno. Não, nós não fazemos isso. Os outros que fazem. Mas a idolatria, muitas vezes, não é formada por gesso, por madeira ou por qualquer outro material. Às vezes, as nossas idolatrias são conceituais. As nossas idolatrias são materiais. O nosso coração está desviado por algo que conduz e não é o Senhor. E quer saber qual é a idolatria? É quando ela é mexida na sua vida. Tem alguma coisa na sua vida, na sua história, que Deus não possa mexer? Tem alguma coisa na sua vida que, se Deus mexer, isso vai ser um problema, vai ser um sofrimento para você? Cuidado. Cuidado, porque isso pode ser o seu ídolo. Eu lembro quando adolescente, na igreja onde cresci, lá no interior do Ceará, certa vez, cantando uma música, que eu acho que boa parte dos irmãos deve ter ouvido, que dizia mais ou menos assim a letra: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E cantava essa música ao domingo, né? E a música eu achei, até onde lembro, né? Uma música bonita, desafiadora. E lembro que, em uma oportunidade, um dos que participava também no Ministério Musical falou: não, eu não concordo de cantar essa música, não. Eu não estou pronto para abrir mão de tudo na minha vida por Deus. Tem coisas que eu quero que seja do meu jeito. Eu não estou disposto a abrir mão de tudo. Como é que eu vou cantar uma coisa que eu não acredito? Eu lembro que a pessoa que liderava falou assim: não, então você não está pronto nem para servir nesse ministério. Você não está nem pronto a ser chamado discípulo de Jesus, porque se você não abrir mão de tudo, você não confia perfeitamente no Senhor. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu me choquei. Eu acho que eu quase concordava com. Bem que eu fiquei calado, né? Qual é o ídolo que nós protegemos e guardamos e temos medo que Deus mexa? Cuidado. O povo de Israel se perdeu
Uma geração idólatra, que confiava em Deus, mas queria também outras garantias. E essa foi a sua idolatria, e nós corremos o grave risco de ser a nossa. Por fim, irmãos, nós temos dos versículos 20 ao 23, nós temos aqui uma menção muito interessante. Deus havia se irado com aquele povo, Deus havia reagido de forma justa, e a justiça de Deus não é como a nossa. Deus é justo e quando ele reage com justiça, ele atinge de forma certa e adequada aquilo que é preciso realizar. Para o povo dele, quando Deus age com justiça, é para a nossa correção, para a nossa cura. Mas para aqueles que não são povo de Deus, é para juízo. E parte da entrada do povo de Israel era justamente isso, juízo sobre aqueles moradores que faziam coisas terríveis. Encheu a medida de pecado deles. Então eles receberam a justiça de Deus. Mas agora o próprio povo de Deus, a medida havia extrapolado. Aquela geração havia se afastado tanto de Deus, que Deus então faz aquilo que alguns vão dizer que é a pior coisa que Deus pode fazer para um coração em pecado. Sabe qual é a coisa mais terrível, assombrosa, desoladora que Deus pode fazer ao pecador? É deixar o pecador no seu caminho. É deixar o pecado continuar na vida dele. É deixar seguir o impulso do seu próprio coração. Quando o pecador um pecador não se é freado por Deus e é mantido, deixado ao seu próprio coração, é a coisa mais severa que Deus pode realizar. Por quê? Porque as consequências virão. E isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. No versículo 20, Deus vai dizer: vocês quebraram a minha aliança, vocês não atenderam aquilo que eu ensinei aos seus pais, vocês não seguiram o exemplo dos seus pais. E Deus vai dizer: eu então não vou expulsar. Vocês vão ter que conviver com esse grande problema aí. Lembremos o que aconteceu. Quando Deus fala que não vai expulsar os povos, é porque aquela primeira geração que entrou deveria ter feito isto. E porque não fizeram, porque foi uma obediência parcial, as consequências dos pecados de antes chegaram também para depois. As consequências são duradouras. E aí está uma importante questão a considerarmos a partir desse texto, que é a missão de discipularmos a nova geração, para que conheça a Deus. Porque senão os nossos pecados e as consequências dos nossos pecados atingirão a outros. Talvez para alguns seja difícil enxergar isso, mas eu tenho certeza que para muitos outros não é tão difícil enxergar que as falhas morais, os pecados daqueles que nos antecederam, nos afetaram. E às vezes nos afetam para além de nós. Ou não é um pouco disso que nós vivemos dentro do ambiente do nosso país, onde, somente pensando aqui, de forma a mais neutra ou possível, quando olhamos para a nossa realidade política, civil, o nosso ambiente de corrupção, isso surgiu agora em 2026? Isso surgiu há 5 anos? Nós sabemos que é bem antes disso, mas as consequências chegam a nós hoje. É mais caro hoje para nós, porque alguém lá atrás não foi justo, não foi honesto, não fez as coisas com lisura, mas com maldade, com corrupção. Se nós conseguimos enxergar isso, por exemplo, nessa ordem de governo civil, por que não conseguimos enxergar quando se fala disso também espiritualmente? Deus fala para o seu povo: olha, não vou tirar. Vocês vão ter que caminhar com eles. E isso vai ser um problema para vocês. Às vezes é assim que Deus tratou com o seu povo. E pode ser que trate conosco também. Os pecados cometidos tiveram consequências, e as consequências duraram por bastante tempo. Uma obediência parcial, que não precisava ter sido assim, se tornou uma maldição completa, e por bastante tempo. Quando nós lemos o texto de Juízes, e vamos caminhar por ele, irmãos,
Segura nas cadeiras. Com a graça do Senhor, nós vamos chegar até o fim de Juízes. Mas nós vamos ver que geração após geração só piora. Não vai ficando melhor. Essa esperança, não, que a próxima geração vai dar um jeito. Eles vão lutar, eles vão conseguir. Não vão. O texto deixa muito claro que não vai só piorando, vai só degradando, vai se esvaziando. A chegar à completa degradação. Eles que antes começam unidos, terminam lutando, se matando uns aos outros. Porque os pecados têm consequências. E as consequências são duradouras. Uma obediência parcial hoje vai retornar em maldição completa lá no futuro, se nós não nos posicionarmos agora. Se nós não discipularmos essa geração de hoje, irmãos, uma geração é suficiente para que não haja mais. Ora, muitos de nós sabemos que em muitos lugares do mundo há igrejas que nem funcionam mais como igrejas. Aliás, tive a oportunidade de visitar algumas assim. Tivemos, né, essa oportunidade. E essas igrejas estão sem uso, não é porque existe uma guerra religiosa, porque tem uma religião que está oprimindo o cristianismo, porque tem alguém que não permite que a fé cristã seja publicamente professada. É porque não tem mais ninguém interessado. As igrejas foram fechadas e muitas se tornaram bares, muitas se tornaram bibliotecas, porque passaram anos, décadas, e ninguém foi para lá. Não tinha mais culto, não tinha mais nada acontecendo. E elas foram destinadas para outros, porque a geração de antes não discipulou a nova geração. E se nós fechamos os nossos olhos, se nós não assumimos um compromisso de discipular esta geração de hoje, nós corremos o risco de amaldiçoar a próxima geração com a nossa obediência parcial. Não vai melhorar. Não vai ficar mais fácil. Por fim, nesse tipo de desafio que o texto nos impõe, nós temos que responder a esse texto. Como temos agido? Qual tem sido o nosso compromisso com a nova geração? Com as crianças, né, irmã Inge? As irmãs do Ministério Infantil. Como temos nos comprometido com o ensino da nova geração, dos adolescentes, dos jovens? Qual tem sido a nossa disposição, o nosso esforço? Claro, eu tenho convicção e esperança que os pais têm feito o seu melhor para isso. Mas discipular uma nova geração não é só trazê-los à igreja. Antes fosse tão fácil assim. Antes fosse trazer sempre aos domingos e garantir a salvação dos meus filhos. Eu vou trazer para a igreja, porque aí tenho certeza que eles vai estar tudo certo. Os pais sabem que não funciona exatamente assim. Não é assim que funciona. O discipulado não é trazê-los aos domingos. E isso é muito bom. Estou dizendo para os irmãos não trazerem mais. Nem serve mais, então não vou trazer. Não é isso. Existe sim a sua importância, mas discipular não é só caminhar junto, mas é viver junto, e discipular é caminhar no sentido de ensinar aquilo que se vive. Talvez uma das reações desse esquecimento da nova geração, de não conhecer mais a Deus e abrir-se para a idolatria, é porque eles enxergavam a inconsistência nos seus pais, enxergavam a inconsistência de dizer uma coisa, professar uma coisa, mas valorizar outra com as suas decisões. Afirmar, faça isso, mas não faça o que eu faço. Essas inconsistências que nos doem hoje, seja em quem for, quando enxergamos, por que não doeriam lá no passado? Por que não doeriam quando nós vemos isso na própria vida da fé? Discipular é viver a vida de verdade. Discipular é chegar para os filhos e dizer, me perdoe. Discipular é dizer, não, isso não está certo. Discipular é dizer, o que o Senhor nos diz pela palavra é isto. Nós, como família, vamos ter que nos reorganizar, porque assim diz o Senhor. Discipular é tomar decisões. E enquanto as decisões não forem completas, a nossa obediência será parcial, mas as consequências serão péssimas e duradouras. Que o Senhor nos guarde disso. Quando olhamos aqui, vemos inclusive que é mencionado o tempo dos juízes. Nós vemos que esses líderes que foram levantados pelo Senhor, foi até numa resposta de misericórdia. Mas nenhum deles foi suficiente.
Porque podíamos pensar, então, quem vai nos salvar, né? Como o chamado. Quem vai nos defender, né? Como diria algum personagem. Quem é que pode resolver essa situação? Quem pode ajustar? Como é que vamos resolver esse problema? A boa notícia que nós temos, apesar dessa má notícia que lemos do texto de Juízes, é que nós temos um juiz perfeito. Nós temos um libertador perfeito. Nós temos aquele que luta pelo seu povo e garante a salvação do seu povo. Cristo Jesus. Como é que nós vamos lidar com o fracasso de uma vida que, distante dos caminhos do Senhor, hoje colhemos frutos de decisões ruins, de orientações ruins, de obediências incompletas? Como é que a gente vai lidar com isso hoje? Está tudo perdido? Não. Se a nossa decisão for diferente daquelas do nosso passado. Se a nossa decisão agora for por Cristo, crer no Senhor, fazer aquilo que o povo não fez no começo. Tão somente confiar de todo o coração e obedecer. E viver para o Senhor, honrando o Senhor em cada um dos seus caminhos. Confiar, crer e viver a partir dessa convicção. É o chamado que nós temos. Por isso, pais, continue o bom trabalho. Discipulem os seus filhos. E se você não faz isso de forma intencional hoje, comece não amanhã, comece hoje. É pouco tempo disponível. Uma geração foi o suficiente para se perder 300 anos de história desse povo. Nós não podemos negociar uma geração por 300 anos de perdição. Porque hoje o Senhor nos anuncia a salvação em Cristo. Às vezes a nossa família está mais ou menos como o texto de Juízes. Cada geração está pior. Só piora, nunca melhora. A boa notícia é que Deus, em sua graça, foi misericordioso e guardou aquele povo, muito embora eles continuamente foram maus. Assim como nós podemos ser, muitas vezes maus e continuamente maus, o Senhor exerceu misericórdia e hoje, novamente, Ele permanece o mesmo, um Deus de misericórdia, que está pronto a atender com graça aqueles que, arrependido, reconhecem o seu pecado e clamam ao Senhor por misericórdia, clamam ao Senhor por uma família restaurada, clamam ao Senhor por uma história nova, clamam ao Senhor para que a vida não seja de uma permanente maldição. Hoje, em Cristo, pode ser dado fim a esse ciclo de pecado. Hoje, em Cristo, nós podemos receber pela graça misericórdia e redenção. Que o Senhor nos ajude como igreja, que o Senhor nos sustente nessa mesma fé, que o Senhor nos guarde e proteja nesse mundo que nos chama a idolatria, nesse mundo que nos faz competir com outros deuses, com outras prosperidades, com outras sortes, que o nosso coração seja guardado e protegido no Senhor. Eu gostaria de fazer uma breve oração, quero te convidar a fechar os olhos e falaremos com o Senhor. Pai, nós agradecemos por essa palavra, que desafiadora é, esse resumo até do texto de Juízes, mas que no final alcança o nosso coração. E talvez corações estejam preocupados nessa noite, talvez culpa tenha sido levantada da poeira, desse barro que está no fundo do coração, mas o Senhor é o Deus que purifica, o Senhor é o Deus que trata cada um de nós. Perdão, Senhor, se temos sido negligentes com a nova geração. Perdão se nós temos deixado a própria sorte à próxima geração. Perdão se fomos negligentes e estamos distantes dela, inclusive. Mas ajuda-nos, Pai, a responder de forma diferente. A sermos nós exemplos de verdade, de testemunho, de fé e de vida. Para que a nova geração, junto conosco, caminhando junto conosco, o caminho da fé, aprenda a amar o Senhor, a conhecer o Senhor, os grandes feitos do Senhor. Abençoa esta igreja, Pai, para que ela cresça não somente na maturidade do número, mas que a nova geração sejam os mais novos, sejam os novos convertidos, possam conhecer ao Senhor pela verdade também daquilo que vivemos como povo do Senhor. Por isso, guarda-nos, orienta-nos e ajuda-nos, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero convidar o reverendo Alverânio, que nesse momento vai nos conduzir para o momento da ceia do Senhor.
Graça e paz, irmãos. Abram comigo, por favor, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 26. Mateus, capítulo 26, verso de número 26. Os irmãos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor é um sacramento deixado por Cristo. E Ele disse: fazei isto, fazei isto. Reverendo Léo pregou sobre aqueles que abandonam ao Senhor. Nós não o abandonamos. Nós estamos aqui para receber dele a graça e a misericórdia. Nele sempre há graça e misericórdia. E ainda que tudo esteja escuro, ainda que tudo esteja desarranjado, né, como pregou o pastor, há jeito quando estamos em Cristo Jesus, o Senhor, quando a nossa confiança está não em nós, mas nele. E a ceia mostra isso. A ceia mostra não aquilo que nós fizemos, mas aquilo que Ele fez por nós. E como deve ter sido bom esses discípulos que estavam aqui com Jesus lá na primeira ceia. Mas nós temos uma notícia: Ele está aqui também nesta data. É Ele que alimenta espiritualmente a sua igreja, enquanto nós celebramos a ceia do Senhor. Vamos orar? Abaixa a tua cabeça, em nome de Jesus, falemos com o Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, porque até aqui nos sustentou a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor. E nós, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, neste momento examinando-nos a nós mesmos, cada um diante do teu altar, diante da tua glória, mas diante também da tua graça e da tua misericórdia. E queremos, Deus, te pedir novamente o perdão por todas as nossas transgressões, por toda a nossa falta de fé, por toda a nossa falta de confiança no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós somos falhos. Mas, Pai, nós neste momento também, que celebramos a tua ceia, pedimos que o Senhor esteja consagrando, Deus, a parte destes elementos que será utilizado na Santa Ceia do Senhor. Tira, Deus, do uso comum e transfere, Pai, como só o Senhor pode, para o uso sagrado do teu sacramento. Prepara-nos, Deus, para este momento. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esta mesa, quero convidar aqui à frente o presbítero Manuel e o presbítero Augusto. Esta mesa não pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, ela pertence à Igreja de Cristo Jesus. E é por isso que, se você é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a esta mesa. Amém? Diz as Sagradas Escrituras que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou um pão e o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, nosso Senhor Jesus Cristo tomou um cálice, o apresentou aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos deste pão, todas as vezes que nós bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. E a sua igreja clama: Maranata, vem, Senhor, nós o aguardamos. A nossa pátria está preparada para nós. Para lá nós vamos. Nós vamos cantar o hino de número 260.
E enquanto nós cantamos o hino, nossos presbíteros estarão distribuindo os elementos. Nós pedimos que cada irmão receba, mas aguarde, para que todos juntos possamos comer do pão e beber do cálice. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós nessa noite, ó Deus, de participar da ceia. E agradecer ao Senhor Deus por esse privilégio, Pai, que o Senhor concede a cada um estar aqui nessa noite, Senhor, com o coração contente, com o coração sedento, Senhor Deus, como diz a tua palavra, como a corça sacia pelo cheiro das águas, assim a nossa alma, Senhor, sacia por ti, Pai. Senhor Deus, que possamos aguardar, ó Deus, com nosso coração ardentemente à volta do Senhor Jesus, Pai, para que possamos em breve, Senhor, estar ceando contigo nos céus, ó Pai. Te damos graças,
louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando ao fim deste culto. Convidamos os irmãos a uma última oração. Baixa a sua fronte, oremos ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque é um grande privilégio estarmos em tua casa. É um grande privilégio aprendermos da tua lei, da tua palavra. É um grande privilégio fazer parte do povo do Senhor. Por isso nós pedimos, Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Nós o fazemos em nome de Jesus. Mas também, Deus, nesta hora que despedimos o teu povo, pedimos que o Senhor o despeça debaixo do teu cuidado, debaixo do teu amor, debaixo das tuas misericórdias, e que esta semana que se inicia seja semana de bênção para o seu povo. Que o Senhor, com as tuas mãos estendidas, supra, Deus, cada família aqui representada com toda sorte de bênção vindo das tuas mãos. Que no nome de Jesus, o Senhor mesmo, através do teu Espírito, vá à frente deles, ó Deus, em toda e qualquer situação. Ó Deus, de tudo o que nós pedimos, dá-nos da tua presença, Senhor, que é o que mais precisamos. Oramos assim, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso Criador, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém.